Doutor Alberto, podemos começar. Boa tarde a todos. Esse é mais um evento da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio do Brasil-Canadá. Meu nome é Alberto Murray, eu sou coordenador da comissão, junto com a minha colega, a doutora Sofia Monteiro. Agradeço a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas do direito concorrencial brasileiro durante e após a pandemia. Estarão conosco hoje o Dr. Alexandre Cordeiro Macedo, que é do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômico, ex-conselheiro do CAD, possui dupla graduação em Direito e Economia, doutorando em Direito Econômico pela Universidade Federal, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, pós-graduado em Processo Administrativo Disciplinar pela Universidade de Brasília. É Visiting Scholar e International Fellow do Global Antitrust Institute da Antonin Scalia Law School, George Mason University, em Washington, D.C. É autor de carreira da Controladoria Geral da União auditor de carreira, da Controladoria Geral da União desde 2006, onde foi assessor e chefe de gabinete do professor de Direito Econômico e de Análise Econômica de Direito da Escola de Direito em Brasília. É professor convidado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, do IBMEC e da Faculdade de Direito de Vitória. Organizador e autor do livro Tópicos Especiais de Direito Concorrencial, da editora SEDES. Autor de vários artigos em livros, revistas e jornais. Conosco também o Dr. Ricardo Inglês de Souza, do IWRCF Advogados, responsável pelas áreas de concorrência, comércio internacional e compliance do IWRCF Advogados. Ricardo Inglês possui mais de 20 anos de experiência nas suas áreas de atuação e é reconhecido por várias publicações nacionais e internacionais. Por exemplo, a Chambers and Partners, Latin Lawyers Who Legal 500, LACA e Best Lawyers. E também a doutora Tatiana Lins Cruz, do Tosini Freire Advogados, com 18 anos de experiência em direito antitrust, com atuação em processos administrativos e judiciais envolvendo práticas anticompetitivas, investigações internas e negociações de acordos, notificações de operações que devem ser submetidas à aprovação do CAD. E também elaboração e implementação de programas de compliance antitrust. Vamos iniciar com a apresentação da doutora Tatiana Lins Cruz, a quem convido para, por favor, assumir a palavra. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer à CCBC e faço esse agradecimento aqui à Sofia e ao Alberto pelo convite. É um prazer compor essa mesa, ao lado não só do CCBC, mas como do Ricardo e do Alexandre. Eu tenho certeza que o debate será bastante interessante e eu espero contribuir para ele. Bem, como coube a mim o início dos debates, eu vou focar minha fala hoje em desafios e perspectivas atuais e futuras em condutas. Ou seja, eu vou focar minha fala nas negociações de acordos pelo CAD e nos processos administrativos, na condução dos processos administrativos. Antes de mais nada, eu quero aqui registrar, e não só registrar, mas elogiar os esforços do CAD para adequação e continuidade dos trabalhos durante essa pandemia. Ainda em março, em meados de março, final de março, o presidente do CAD divulgou uma nota reforçando o compromisso deles, do CAD, com a continuidade das atividades e a segurança dos servidores também. O trabalho remoto foi rapidamente instituído. O CAD já praticava, o teletrabalho para alguns servidores, mas rapidamente a maior parte, se não todos os servidores, começaram a trabalhar de forma remota. E as reuniões continuaram e continuam acontecendo,
por meio de videoconferência ou de calls, sem maiores dificuldades de agendamento e sempre com uma rápida resposta do CAD para as nossas solicitações. O CAD também alterou o seu regimento interno para tornar possível a continuidade das sessões de julgamento de forma virtual e contando também com a ampla possibilidade de participação dos interessados, inclusive com a possibilidade de sustentação oral. Eu destaco até mesmo que o CAD fez sessões extraordinárias de julgamento, inclusive tem uma sessão pautada para a próxima semana, para permitir a continuidade dos trabalhos e a celeridade das apreciações, especialmente de atos de concentração. Bem, em relação aos prazos processuais, eu destaco aqui duas ações, né, tomadas pelo CAD. Primeiro, com relação a negociações de acordo, não houve qualquer alteração nos prazos. A chefia de gabinete do CAD continuou atuando e continua trabalhando normalmente. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E foram suspensos os prazos processuais em desfavor dos representados em processos administrativos. E esses prazos voltaram a ocorrer agora. Também vou me debruçar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Eu não vou focar em ato de concentração, né? Como eu falei, eu vou falar sobre as condutas. Mas também eu só queria aqui deixar registrados os esforços do CAD para continuar analisando e julgando os atos de concentração, sejam relacionados ao combate à pandemia ou a operações regulares, de forma célere, como sempre foi feito, e até mais célere, tendo em vista a urgência de determinados assuntos. E houve até um deslocamento de uma equipe dentro da SCG focada nesses atos de concentração. Bom, meu primeiro ponto aqui, então, com relação às negociações, né? Como eu falei, as negociações continuaram acontecendo de forma normal, não houve qualquer suspensão de prazos, de contatos e de reuniões. Isso é um ponto muito importante, porque o programa de leniência é um dos principais instrumentos de combate a cartéis no Brasil e no mundo. O programa de leniência do CAD foi instituído no ano 2000, tendo sido o primeiro acordo celebrado em 2003, e até o final de 2019, conforme o site do CAD nos disponibiliza, foram assinados 99 acordos. De lá para cá, houve uma evolução progressiva do programa, sempre buscando garantir a transparência do processo, a previsibilidade dos benefícios e obrigações e a confidencialidade da negociação, da identidade da empresa que está negociando e do material do leniente. Então, com isso, a pandemia acabou trazendo alguns desafios. Como garantir a confidencialidade e o sigilo das negociações nesse ambiente virtual? Então, houve a necessidade de mudança e adequação no contato com a autoridade e na entrega dos materiais. E aqui eu vou abrir um rápido parênteses, só para falar brevemente como funciona essa interação com a autoridade, para quem não tem muito contato com a matéria. Então, toda negociação de uma leniência, estou falando aqui de leniência, mas isso serve também para negociação de TCCs, né, termos de compromisso de cessação de prática, ela é feita de forma muito informal, ou seja, não há registro dos documentos trocados, visando garantir a confidencialidade da negociação. Porque se a negociação não chegar à assinatura de um acordo, todos os documentos e informações trocadas vão ser devolvidos pela autoridade e o CAD não vai poder usar esse material para investigar essa prática ou para instaurar qualquer processo. Então, uma negociação começa com um pedido de marker, que é uma ligação da parte interessada para a autoridade, dando as principais informações para ver se esse marker, se essa senha está disponível para que a parte comece uma negociação com o CAD. Então, a parte leva qual é a empresa envolvida, quem são as demais empresas envolvidas, o período investigado, o produto investigado. O CAD olha aquelas informações iniciais, e se ele falar que não está investigando, tem interesse em negociar, ele vai garantir esse termo de marca, ele dá um número da negociação. Então, toda a negociação e todo o contato com o CAD é feito por meio desse número. Há uma constituição de uma comissão específica para negociar esse determinado número, esse determinado assunto, e todo o diálogo, toda a troca é feita com essa comissão.
E, a partir do momento em que há o marker, o CAD estabelece um prazo para a entrega de um documento que nós chamamos de histórico da conduta, que é um documento no qual as partes descrevem toda a conduta ali relatada. E esses documentos, o CAD analisa o histórico da conduta e documentos comprobatórios do que está sendo apresentado, e faz questionamentos, pede informações, e vão sendo trocadas minutas até se chegar a uma assinatura de acordo, se o CAD entender por suficiente aquilo que está sendo apresentado, ou a negociação ser finalizada com a devolução dos materiais. Então, com a pandemia e a impossibilidade de contato, de entrega desses materiais, houve uma preocupação especialmente com a garantia da confidencialidade. E, antes da pandemia, essas entregas de histórico da conduta e documentos, ela era feita por pendrive para essa pessoa da comissão de negociação. Então, o advogado ia lá e entregava em mãos esse pendrive para essa pessoa da comissão, e o CAD retornava por pendrive também, protegido por senha, com toda a segurança. Com a pandemia, a entrega continua sendo feita de uma forma virtual e segura, não mais por pendrive. Então, o CAD ajustou o seu procedimento. E as reuniões para discussão do conteúdo do histórico, dúvidas, entrega de material, também continuam sendo feitas de forma virtual, com a garantia da confidencialidade. Então, todo esse processo de contatos, reuniões, entregas de documentos, eles se adequaram rapidamente e eles vêm acontecendo de forma muito eficiente. E, em alguns casos, eu posso até dizer que as negociações têm sido até mais céleres. Do ponto de vista da empresa, algumas dificuldades se fizeram presentes durante essa pandemia. Dificuldades em relação à obtenção das informações e condução das investigações internas. Eu não vou aqui me alongar, talvez nos debates a gente possa falar um pouco mais das dificuldades nas investigações internas. Mas o CAD se mostrou bastante flexível em relação à concessão dos prazos para entrega dos históricos da conduta. Lógico, no caso a caso, desde que justificada a dificuldade, mas o CAD entendeu que o acesso à informação e o acesso a pessoas se tornou um pouco mais difícil nesse momento, e em algumas vezes os prazos foram estendidos para possibilitar que a empresa tivesse esse contato e conseguisse buscar essas informações. E agora, né, com a chefia de gabinete, essas negociações andando de forma célere e eficiente, a gente tem um desafio aqui, que os prazos voltaram a correr nos processos. E o CAD continua em trabalho remoto. Então, eu imagino aqui que as reuniões continuarão de forma remota, pelo menos nesse futuro próximo, e as negociações também. E eu acredito que o Alexandre tenha mais informações para compartilhar com a gente sobre isso e possa nos dar um pouquinho mais de informação. E, com o retorno desses prazos, né, alguns processos administrativos ficaram represados. E agora, com o retorno da contagem dos prazos, o desafio do CAD vai ser lidar com esses processos e esses prazos, talvez tramitando em paralelo. E aqui eu estou me referindo não só a investigações relacionadas às cartéis, né? E com isso, novas práticas, com a retomada da contagem dos prazos, já podem ser verificadas, como, por exemplo, a realização de oitivas de forma virtual. Eu sei que isso já acontecia em casos excepcionais, como, por exemplo, quando havia testemunhas no exterior, mas talvez agora seja a realidade para todos os processos em que seja necessário a realização de oitiva de testemunhas. E talvez até seja uma prática a ser implementada no futuro, mesmo quando for possível já termos as reuniões presenciais, né? E um outro ponto para reflexão que eu gostaria de colocar também, considerando esse novo cenário de retomada total do CAD, mas ainda trabalho remoto e certa dificuldade ou preocupação com as reuniões presenciais, em relação à possibilidade de realização de busca e apreensão. Será que vai ser possível fazer buscas e apreensões no futuro próximo? Porque uma busca e apreensão envolve um time formado por diversas autoridades, como a Polícia Federal, o CAD, e a gente sabe que a polícia tem capilaridade em vários estados, o Ministério Público tem capilaridade, mas o CAD está focado em Brasília. Será que os servidores vão poder se deslocar? Será que isso está no planejamento do CAD? Deixo aqui também até
uma provocação para Alexandre nesse sentido, né? Como é que o CAD vai lidar com essa questão, considerando que talvez haja aí já processos mapeados em que a busca e apreensão seria um elemento de prova necessário, e assim como o acordo de leniência é um instrumento que traz bastante prova para o processo, né? Feitas essas reflexões, eu coloco aqui desafios e perspectivas para o futuro próximo em relação à atuação do CAD e a temas a serem investigados, né, a serem considerados no direito antitruste. E um desafio que eu coloco aqui, que era um desafio ao CAD até já pré-existente à pandemia, é exatamente o grande número de acordos em negociação que o CAD tem. O CAD tem um estoque grande de negociações. Até mesmo na contramão da tendência mundial, em que há uma redução de leniências em negociação. E aqui eu abro novamente um parênteses, né, para tratar um pouquinho desse tema que muito se discute isso internacionalmente. Se o programa de leniência ele é tão robusto e ele é tão efetivo no combate aos cartéis, por que hoje há uma redução constante das negociações? E eu posso levantar aqui 3 aspectos, né? Um é o custo da negociação. Com cada vez mais países tendo programas de leniência robustos, quando uma empresa decide negociar com uma autoridade de um determinado país, muitas vezes ela tem que abordar várias outras autoridades em vários outros países. E o custo dessa negociação acaba se tornando bastante alto e é algo que a empresa tem que levar em conta na sua decisão de iniciar uma negociação com a autoridade ou não. Outro ponto são as ações de reparação, cada vez mais comuns, inclusive no Brasil. E a imunidade antitruste, né, a imunidade dada por uma leniência, ela não inclui as ações de reparação, ou seja, há imunidade em relação à penalidade que seria imposta pelo CAD, mas não há imunidade relativa à eventual ação de reparação. E o terceiro ponto seria a efetividade do programa de compliance, ou seja, as empresas já aprenderam que elas não podem fazer cartéis e esses cartéis já não mais existem. Então, são essas as 3 possibilidades aí para redução da leniência. Mas os números do CAD, como eu falei, têm uma tendência de aumento, especialmente em relação aos últimos anos, de 2015 em diante, especialmente em decorrência da Operação Lava Jato. Então, esse estoque, mesmo que algumas negociações não resultem em acordo efetivo, mas esse estoque pode resultar, ou deve resultar, na minha opinião, na abertura de um grande número de processos no curto prazo. Então, a gente tem essa expectativa. E outro desafio que eu julgo importante colocar aqui, que já era pré-existente à pandemia, mas que eu julgo muito importante, por isso eu elenquei aqui para falar, é a interação com outros órgãos, quando a gente está tratando de cartéis em licitações públicas. Porque, muitas vezes, a negociação de um acordo envolve a interação com a CGU, com o TCU, com o Ministério Público, até a negociação de acordos com todos esses órgãos, e este é uma complicação, um ambiente interno que pode gerar uma insegurança para quem está negociando o acordo. E o CAD, considerando todo esse histórico que ele já tem na negociação de acordo, desempenha um papel fundamental, ao meu ver, na interação com essas autoridades, no esforço de coordenação que vem sendo feito com esses órgãos, né? Para que a regra de ouro seja respeitada. E qual é a regra de ouro? Que quem coopera nunca pode estar numa situação pior do que quem não coopera. E outro ponto aqui que eu gostaria de destacar também, e já falando da pandemia em si, já encaminhando para o final da minha fala, são os processos decorrentes da pandemia que vão surgir no médio e longo prazo, na minha opinião. Por quê? Porque situações de crise podem favorecer o surgimento de condutas anticompetitivas, até eventualmente por um desconhecimento, né, das empresas, uma tentativa de lidar com a crise, conversas ou acordos que não deveriam acontecer acabam acontecendo. Então, situações de crise geram essa possibilidade. E aqui eu chamo a atenção para parcerias entre concorrentes. Não há imunidade antitruste. Eu não vou me alongar nesse ponto, porque o Ricardo vai tratar disso especificamente,
vai abordar essa questão de parcerias, de acordo, mas quando eu falo que não há imunidade antitruste, eu quero dizer que acordo de preço, divisão de mercado, divisão de clientes, é algo que o CAD vai continuar investigando, sim. E com isso eu vou deixar o assunto para o Ricardo aqui na sequência falar. Então, eu só destaco o cuidado das empresas na atuação durante a crise, né, para evitar esse tipo de problema. E já meu último ponto aqui que eu gostaria de destacar é que o CAD já está de olho, ele já vem investigando eventuais aumentos abusivos, aumentos de preços abusivos nos insumos e produtos necessários para o combate ao Covid. Então, o CAD já instaurou um procedimento, já pediu informações de preços de empresas do setor de saúde, como hospitais, laboratórios, farmácias, distribuidores, fabricantes de máscaras cirúrgicas, álcool em gel, insumos e testes, né, para verificar se há algum problema, se houve algum abuso, e essa análise do CAD pode resultar em processos futuros. Então, aqui, com isso, eu concluo essa minha fala inicial. Eu acho que a perspectiva do Antitruste Futuro traz inúmeros desafios, acho que tem muitos pontos a serem abordados, né? E foi isso que eu busquei aqui trazer para vocês, desafios que já eram pré-existentes, a pandemia, novos temas que surgem agora com a pandemia, tanto nessas questões procedimentais, como nesses pontos de atenção que eu coloquei para vocês de temas específicos. Então, com isso aqui, eu encerro essa minha fala inicial, queria agradecer uma vez mais e passo para o Ricardo. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Também queria agradecer a CCBC, ao Alberto, a Sofia e a Andresa aí pelo convite, pela organização. Agradecer a Tatiana que deixou fácil aí a apresentação da minha parte com essa boa introdução. E espero aí que para o Alexandre eu também deixe aí também alguns ganchos para ele poder aproveitar na apresentação dele. O que me propuseram para discutir com vocês hoje foi dando uma continuidade a essa parte processual, essa parte dessa introdução que a Tatiana fez, foi falar um pouquinho sobre esse contexto, mais especificamente esse contexto de flexibilização, né? Então, normalmente, as situações de pressão geram aí um puxo, né, para a ação, para uma movimentação. Isso desde a pressão do rapaz do comércio, da pessoa do comercial, que tem uma pressão para atingir uma meta, e aí nessa pressão ele acaba sendo motivado ou conduzido a adotar ações, e podem ser ações legítimas, mas às vezes são ações não legítimas, né? E aí entra o CAD, entra o sistema para coibir. Essa avaliação sociológica está permeando aí o direito da concorrência desde Adam Smith, lá com A Riqueza das Nações, que falava que qualquer dois concorrentes que se reúnem por mais de 30 minutos não conseguem falar, deixar de tentar, de alguma forma, capturar o excedente do consumidor, né? Então, imagina num movimento de pressão constante, temperatura constante, se essa pressão por um resultado já gerou e vem gerando historicamente tantas situações complicadas, imagina uma situação de pressão equivalente a uma pandemia, né? É como falar que a gente tem que surfar a onda e colocar a gente com uma prancha em Nazaré, lá em Portugal. Quer dizer, é fácil de falar, mas na hora de fazer você acaba enfrentando uma pressão muito grande. E, nesse contexto, a primeira mensagem para passar é da importância do compliance, né? Muitas pessoas podem imaginar que o compliance, numa hora de pandemia, ele poderia perder importância e, na verdade, é o contrário, né? No momento de pandemia, o compliance é o psicotapa que a empresa e a sociedade pode dar naquela pessoa mais desesperada para atingir um resultado, para sobreviver mesmo, porque num momento como esse, muitas vezes,
o dilema não é atingir ou não a meta, o dilema é chegar no mês que vem ou não, né? Então, o compliance é muito importante para balizar. E o compliance concorrencial, com certeza, com tanta razão quanto a questão de corrupção e outros, mas talvez ele se aplique mais transversalmente do que os outros, porque toda empresa compra, toda empresa vende, né? Então, nem toda empresa tem relação com o governo, por exemplo. Então, nesse contexto que eu chamo a atenção para o compliance concorrencial. Muitas pessoas, em algumas lives, algumas apresentações, não perguntaram se nesse momento não era bom deixar o compliance de lado, não investir dinheiro no que alguns podem considerar como um supérfluo, e a gente sempre aponta para as consequências, né? de não olhar, não ter uma valorização do compliance nesse contexto, né? Então, o compliance ele continua, talvez, até com um pouco mais de valor do que em situações normais, muito importante para que as empresas se atentem, né? Não só na manutenção dos treinamentos, não apenas na revisão das políticas, mas na apuração. Muitos canais de denúncia têm recebido, né, informações sobre situações duvidosas, e isso é importante apurar para que a empresa possa detectar, avaliar, se for o caso, remediar, e se for um caso mais extremo ainda, tomar as medidas, como a Tatiana estava mencionando, eventualmente até se valer aí do Alexandre, de todo o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e de outras autoridades, se for o caso, para minimizar, neutralizar os efeitos de uma eventual prática ilegal que algum funcionário tenha tomado. Dentro desse contexto de compliance e flexibilização, foi objeto de muita discussão e de muita preocupação, vamos dizer assim, o que acabou sendo convertido em lei, na Lei 14.010, né, que fala muito de flexibilização em vários âmbitos, desde condomínio, regras de condomínio, até e inclusive regras concorrenciais, né? E lá naquela lei ele basicamente relativiza de uma forma bastante suave a prática de preços abaixo do custo, né? E a cessação de atividades, ou até poderia ser falado em recurso, no contexto da pandemia, né? Então, eu já ouvi o Alexandre, mas eu acho que ele vai ter a oportunidade aqui de reforçar a mensagem, dando conta de que essa legislação, talvez ele não fale, ou não seja essa a opinião dele, mas choveu no molhado, vamos dizer assim. Ela fala muito do que o bom senso já aplicaria, porque no final das contas ela fala que o CAD deve levar em consideração as circunstâncias da pandemia para avaliar as condutas que tenham sido adotadas no contexto da pandemia. Então, não vale aqui, se o Alexandre fizer a busca e apreensão semana que vem, por drone, com robôs na fábrica de alguém, se esse cartel foi anterior à pandemia, nem essa legislação poderia ser suscitada, né, levantada, apontada como um argumento de defesa, né? Mas, além disso, a legislação ela é muito clara, né? Fala que no contexto da pandemia e para tentar arrefecer os efeitos da pandemia, inclusive quando ela isenta de notificação, de aprovação prévia, os contratos associativos contidos nesse período e com o objetivo, né, de fazer frente à doença e aos sintomas, né, a tentar prevenir, a tentar remediar os sintomas da doença que gerou toda essa pandemia. Então, essa legislação, ela, na minha opinião, na minha visão, ela não trouxe nenhuma isenção antitruste stricto sensu. Eu acho que ela trouxe um paradigma para o CAD levar em consideração, que a própria revisão das decisões nesses últimos 30, 60 dias, né? O próprio caso do Facebook com o WhatsApp foi uma atuação muito rápida do CAD no meio da pandemia. O caso
não foi nem ato de concentração, mas foi daquela ação conjunta entre várias empresas, incluindo a Heineken, IP, Ambev e outras empresas. O CAD se movimentou, se prontificou, analisou, avaliou, testou de uma forma bastante rápida sobre o processo. Em todas as oportunidades, o CAD, como ele sempre fez historicamente, levou em consideração o contexto em que a operação ela é realizada. Não foi diferente agora e, na minha opinião, não precisaria dessa lei para que o CAD fizesse dessa forma. Não só porque o CAD sempre procurou contextualizar suas decisões, como isso, enfim, de certa forma, está previsto na própria Constituição, em outros diplomas, né? Então, eu acho que essa legislação ela teve a característica de talvez gerar mais ruído do que efetivamente gerar qualquer tipo de grande isenção concorrencial, né? Um tema que também já foi tratado, eu pelo menos já vi o superintendente tratar em outras oportunidades, o que alguns falam, até alguns jornalistas, por talvez falta de formação e alguns outros por talvez falta de aviso, entre aspas e todas as aspas possíveis, o cartel do bem, né? Cartel é cartel. Se for do bem, não é cartel, é uma joint venture, é uma cooperação legítima entre concorrentes, né? Se é cartel, assim, só é do bem se esse bem for dos participantes que estão cobrando sobrepreço, né? Definitivamente não vai ser para a sociedade, né? Então, eu acho que as operações tidas num contexto de crise, elas vão ser analisadas com um critério, aí, com um grão de sal pela Superintendência Geral, como sempre acabam sendo, em casos de recuperação judicial, em casos de empresas com dificuldade financeira, o CAD tem tido essa característica de avaliar com bastante parcimônia essas situações, mas, enfim, não trouxe aqui nenhuma grande isenção, nenhuma grande permissão que fosse além do razoável, na minha opinião. E é uma lei com voo curto, né? Porque assim que acabar o estado de emergência, assim que acaba o estado de emergência, a lei perde a sua, pelo menos do ponto de vista concorrencial, ela perde a sua efetividade, né? No contexto da pandemia, talvez colocar aqui um reforço para reforçar o meu terceiro ponto antes de concluir a minha participação, passar um reforço sobre a prática e a experiência que o CAD proporcionou para os administrados nesse momento de pandemia. Assim como a Tatiana, eu tive a oportunidade de ter uma interação bastante intensa com todas as autoridades, desde a Superintendência Geral até o Tribunal, né? Porque, coincidentemente, nesse período, alguns casos que eu trabalho foram analisados e tiveram uma movimentação, né? Então, desde reuniões via Skype, a gente ouviu testemunhas, né, via aplicativo, a gente participamos, né, de algumas sessões virtuais, como eu acho que será a próxima sessão extraordinária que está agendada para quinta-feira. Se eu não me engano, ela também ainda vai ser com alguma transmissão virtual. E a gente pode ver sustentação oral virtual. Eu até fiz pedido de questão de ordem por WhatsApp, que foi uma experiência bastante interessante, muito embora, talvez até por falta de traquejo da minha parte, tenha ficado um pouco comprometido o timing, mas foi muito interessante, porque o CAD mostrou um preparo, uma possibilidade que, se fosse discutida na base da teoria, talvez houvesse muito mais resistência, não sei se por parte do CAD, mas certamente por parte dos advogados e das empresas, se isso seria possível e seria viável, né? E a verdade é que a prática demonstrou que é possível e é viável o CAD ter uma dinâmica que, se não for permanentemente virtual, que ela seja híbrida, né, ao longo dos próximos tempos, até por uma questão de eficiência, redução de custo, redução de tempo despendido
pelas autoridades e pelas empresas. Eu acho que esse é um depoimento devido, né, de reconhecimento ao esforço e ao preparo que o CAD demonstrou nesse período de pandemia, né, nesse período de dificuldade de locomoção, de isolamento social, além da condução dos casos em si, né? Muitas pessoas perguntavam para a gente da questão do caso ficar parado ou não, né? E a verdade é que não teve praticamente nenhum prejuízo, né? A única dificuldade que a gente ainda enfrenta ou pode enfrentar, ela não está relacionada à questão da pandemia, que são as suspensões de prazo ou algumas coisas nesse sentido, né, que poderiam fazer com que as partes tivessem que esperar mais para ter um desfecho nos casos do que elas normalmente esperariam. Mas mesmo nesse sentido, o CAD se adaptou, criou uma sistemática mais racional. E eu acho que outro ponto, o ponto final que eu ia levantar, não sei se eu estou estourando meu tempo, é que a transparência, né? Eu acho que a Tatiana mencionou uma nota informativa, mas tiveram outras, né? O CAD, nesse ponto, ele foi bastante aberto ao diálogo e apresentou uma série de esclarecimentos. Acho que as inquietudes que ficam aí para o superintendente, primeiro, dessa fase de transição, né? Primeiro, essa questão da flexibilização, acho que seria importante para que todos aqui da CCBC, essa audiência qualificada, possa entender da superintendência, do superintendente, a visão, né, sobre essa questão da flexibilização e da transição entre pandemia e pós-pandemia em termos da dinâmica processual, das reuniões, que é um pouco do que a Tatiana também deixou aí no ar, né? Com isso, eu agradeço mais uma vez bastante o convite e passo a palavra ao superintendente. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Queria dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite da CCBC, na pessoa do Alberto e da Sofia, cumprimentar a Tati, o Ricardo. É um prazer estar aqui dividindo essa tela com vocês, né? Não é mais mesa, agora é tela. Satisfação muito grande poder falar de um tema que eu já venho falando em alguns seminários anteriores, mas que nunca é demais, e todo seminário tem alguma coisa nova, um contexto já modificado, ou uma decisão nova que o CAD tomou, como nesse caso agora, ontem começou a valer os prazos novamente para o CAD, né, que correm contra os representados nos processos administrativos. Isso é uma notícia, acho que boa para todo mundo. É boa para as partes que querem uma solução do problema, é bom para o CAD, que tem uma missão institucional, né? É bom para a sociedade, que o caso não vai ficar ali parado, e as coisas começam a andar. Bom, eu anotei um monte de coisa aqui que a Tati falou, que o Ricardo também. Eu vou tentar fazer um apanhado geral e ir respondendo as perguntas e mais as provocações, e depois a gente entra na parte das perguntas aí da audiência. Antes de eu entrar especificamente no que vocês disseram, tem algumas coisas que a gente tem percebido no momento da pandemia e que a gente acha que vai se perpetuar e outras a gente acha que não. E aí eu queria elencar alguns grandes tópicos das questões da pandemia, da questão da pandemia, e que tem preocupado todo mundo. Bom, alguns eu vou falar um pouco mais, outros eu vou falar menos, mas é bom para que todos saibam, né? O primeiro deles é teoria da feira inferno. Como é que vai ficar isso? O segundo é colaboração entre competidores, e aí entra num termo que o Ricardo utilizou, mas já evidentemente fazendo uma crítica, o tal do cartel do bem, que eu já até brinquei muitas vezes com isso, que não existe cartel do bem, isso é um absurdo. Eu acho que a mídia usou isso mais por falta de conhecimento e para tentar fazer uma matéria mais, sob o ponto de vista de chamar a atenção, né?
Mas é muito ruim, porque a gente já tem uma cultura de que cartel é um ilícito não tão importante, né? As pessoas não sabem o que é cartel direito. Você perguntar, eu lembro quando eu entrei no CAD, que eu falei para minha mãe que eu ia combater cartel, minha mãe achou que eu ia mexer com droga, tráfico de droga. E eu falei, mãe, não tem nada a ver com isso. Ela, sai de lá, meu filho, lá é muito perigoso. Eu falei, mãe, não tem absolutamente nada. Então, a sociedade comum não sabe o que é. E até pouco tempo atrás, todo mundo sabe disso, as pessoas faziam as combinações, as tratativas de colusão e registravam até em cartório, né? A gente recebeu isso no CAD. De um tempo para cá, isso mudou, e a gente tem que ter uma noção de que o ilícito é muito grave, é tão grave que prejudica a sociedade toda, né? Isso gera uma falta de desenvolvimento até para o país, no final do dia, porque inibe inovação, então, uma série de coisas. Então, quando eu ouço as pessoas falarem de cartel do bem, eu fico arrepiado, né? A mesma coisa que se chamar um estelionatário de gente boa, um ladrão de gentil. É isso, não faz o menor sentido. Crime é crime. Colaboração entre competidores é outra história. Colaboração de competidores, em regra, é a exceção, né? Em regra, é a exceção. Na verdade, ele não é para ser a regra, pelo amor de Deus. A regra é a competição, cada um por si. Mas é evidente que, dependendo da colaboração, você pode ter até eficiência. Tá? Isso é, inclusive, minha tese de doutorado, barganha coletiva, vai nessa linha. A Austrália tem um procedimento prévio para barganha coletiva que é totalmente difundido e eu acho excelente, inclusive, o procedimento. Nós já aprovamos casos no CAD com barganha coletiva, dizendo até que é possível ter eficiências. Tese da Silva Fagá de doutorado também é de barganha coletiva, né, de tese do poder compensatório. O caso que eu estou dizendo é o caso Simba, né, da joint venture da SBT, Record e Rede TV para negociar com as cables o valor do sinal da TV aberta. Então, tem esse tema importantíssimo da colaboração entre competidores. E o CAD está muito atento a isso. Por quê? O CAD quer evitar comportamentos oportunistas. A gente sabe que está todo mundo em crise, que o CAD tem que entender, até no espírito da lei que o Ricardo mencionou, o CAD está consciente das dificuldades, está entendendo o momento de crise, mas isso é uma coisa. Outra coisa é aceitar qualquer tipo de colaboração entre competidores, com inclusive comportamentos oportunistas, e tomar uma decisão permitindo uma colaboração entre eles que se perpetue aí a médio e longo prazo. Vamos voltar para trás, vamos olhar um pouquinho o que aconteceu no mundo em momentos de crise. Vale a pena ver lá o que aconteceu em 1929, com aquele Industrial Recovery Act, National Industrial Recovery Act, lá de 1930. Veja os exemplos, isso vale a pena a gente olhar para trás para aprender como é que nós vamos fazer no futuro. Aquilo é um case de insucesso absoluto, uma intervenção completamente errada do Estado, permitindo monopólios e junção entre competidores para resolver um problema de curto prazo de uma crise e que gerou grandes monopólios durante décadas. Será que é isso que nós queremos? E aí vai ao encontro do que a gente está discutindo na teoria da feira firme. A teoria da feira firme nós vamos salvar a empresa ou nós vamos salvar a competição? Vai ter uma tendência de concentração natural no mercado? É possível que sim, mas eu preciso pensar na competição, não é na empresa. Alexandre, mas é importante salvar a empresa. Eu não estou dizendo que não é, só estou dizendo que não é papel meu. Isso não é papel do direito antitruste. Aqui tem dois princípios importantes para poder você só pesar: princípio da preservação da empresa e princípio concorrencial. Gente, eu gosto de deixar isso muito claro, que parece que eu estou sendo muito duro, né? Que as empresas quebrem. Não é isso. Ao contrário, a gente está sim preocupado com as empresas, a gente está preocupado, mas a preocupação que a gente tem que ter com as empresas é com o pano de fundo a competição e não com a situação econômica e financeira de cada uma delas. É diferente, as coisas são diferentes. Cada instituição tem que cuidar daquilo que lhe compete do ponto de vista legal e constitucional. Então, o CAD tem que se preocupar com a concorrência. Agora, é lógico, qualquer decisão que tenha externalidade, seja positiva e negativa em qualquer área, é importante que qualquer autoridade pública tenha essa consciência e saiba analisar o impacto dessas decisões. Evidentemente que se eu tenho duas decisões que eu posso ir para qualquer uma delas e as duas preservam a concorrência, eu vou tomar uma decisão que gere menos custo para a sociedade. Óbvio, seja em que área for.
né? A gente vive num mundo que tem relações com diversas áreas, é importante saber disso. Teoria da fila em firme não é um negócio fácil de ser alegado, é difícil, tem uma via muito estreita, né? Vários requisitos, insolvência clara, a empresa tem que estar realmente com problema de pagar suas contas, a falência é iminente, tem que ser logo ali, não tem aquela operação tem que ser a única opção, tem que estar ausente, nesse caso, uma opção menos gravosa, tem que fazer uma análise de médio e longo prazo de como vai ficar a competição com e sem aquela operação, onde vai parar aqueles ativos, quem vai absorver aquele market share, caso haja realmente a falência da empresa, tudo isso é analisado na teoria da fila em firme. Para além disso, tem uma discussão que a Tati comentou, que é de preço predatório, não, preço abusivo, né? Excess and gouging price, que os americanos gostam de chamar. E aí, quando a gente começa a discutir, quando a gente fez isso no Brasil, foi um alarde. Peraí, mas o CAD vai abrir um procedimento para preço abusivo? Isso pode mesmo? Aí, quando a gente começou a olhar para o mundo, estava todo mundo abrindo, todo mundo fazendo. Por quê? Existem duas coisas importantes aí. Primeiro que é o seguinte, a gente sabe que preço, essa relação de preço, de quanto vai ser cada produto, é uma relação de oferta e demanda, uma relação da estrutura de custo da empresa. É muito difícil você controlar isso. Não é isso que o CAD quer. O CAD não quer controlar preço, o CAD não quer tabelar preço. A gente sempre foi e sempre vai ser contra isso. Mais uma vez, vamos olhar para o passado, nossas experiências são horríveis. Olha os fiscais aí do Sarney, lá da Sunab, o que acontece quando você tabela preço? Você some com o produto. Aí o preço fica o mais caro possível ainda. O maior custo é você não ter o produto na prateleira. É um absurdo isso. Mas não é isso que a gente está dizendo. O problema é que nós não estamos vivendo num livre mercado. Agora já está melhorando, estourou mesmo a pandemia, a gente tinha um problema até de logística, ninguém saía de casa. Uma queda bruta de demanda, produtos elásticos passaram a ser inelásticos ou até perfeitamente inelásticos. Uma mudança da preferência do consumidor absurda, mudança na estrutura de custos. Então, isso fez com que desse um choque da noite para o dia, tanto na demanda quanto na estrutura de oferta, muito diferente de tudo aquilo que a gente viu. E aí sim poderia ter comportamentos oportunistas. E é isso que a gente estava tentando buscar. E serviu, inclusive, esse procedimento como o CAD, esse procedimento de CAD abriu, como até um procedimento para dizer o seguinte, até de efeito de economia comportamental, para dizer o seguinte, olha, calma aí, nós estamos de olho. Tu quer aumentar preço? Não tem problema. O CAD não vai proibir você de aumentar preço. Mas nós vamos controlar o que é abusividade. E o que é abusividade, cara? Não sei, paga para ver. Vamos discutir depois. Agora, tenha consciência de que a abusividade nós vamos atrás. E foi o que aconteceu. O que a gente percebeu foi o próprio mercado se ajustando. As pessoas entendendo, não só porque o CAD fez isso, mas porque o Ministério Público foi atrás, a Senacom foi atrás, todo mundo muito preocupado com essa abusividade. E nenhuma empresa, até sob o ponto de vista comportamental, queria ter seu nome vinculado a uma situação dessa, que no momento de pandemia ela abusou da sociedade brasileira. Isso teve um efeito moral interessantíssimo, muito mais do que de persecução administrativa, né? Então, essa foi um caso interessante. E, por fim, o quarto ponto é toda essa questão procedimental, como vocês falaram muito, tanto a Tatiana quanto o Ricardo. O CAD realmente se adaptou bem à questão da pandemia, sob o ponto de vista das questões online e das reuniões. Eu queria, inclusive, agradecer a deferência dada pelo Ricardo e pela Tati em relação aos complementos feitos para a equipe do CAD, estendo toda a equipe do CAD. A gente sabe que a gente erra, a gente não é perfeito, a gente está aprendendo também, como todo mundo, mas a gente tem uma equipe completamente apaixonada pelo que faz no CAD. Todo mundo vive e respira isso a todo momento. Eu vivo recebendo mensagens e notícias o tempo inteiro, até de madrugada dos meus servidores. Olha aí, você viu essa notícia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é importante, a paixão pelo que se faz. Eu acho que a primeira característica do sucesso do CAD, isso não é de agora, porque a gente está lá, não. A gente vive dizendo isso, é de muitos anos. Muitas pessoas boas passaram pelo CAD, vem de 20 anos atrás. A gente só continuou um trabalho que foi feito por diversas outras pessoas. Então, a gente vem recebendo essas informações e tem tentado trabalhar cada vez mais, e a paixão é o que move o CAD, a paixão por ter uma instituição robusta e tal. E aí, é lógico, a lei nos permite ter uma estrutura adequada e a alta administração do CAD tem entregado isso para os próprios servidores, para dizer o seguinte, façam o que vocês realmente precisam fazer. E aí a gente fez uma adaptação muito interessante sob o ponto de vista de procedimento, de como fazer essas questões, como receber advogado, como fazer as reuniões, cuidado com o sigilo. A gente pensou em várias formas de
de como preservar cada vez mais o sigilo, inclusive das reuniões, aquelas sigilosas ou não, tem umas que não tem problema, tem umas que realmente são mais complexas, como o que a Tati falou, de leniência, mas a gente tem tentado preservar algumas reuniões, inclusive com códigos e senhas, para que dificulte. Agora, problema de sigilo e TI, a gente sempre teve, sempre vai ter, né? Falar no telefone, o WhatsApp, ou qualquer uma dessas plataformas que a gente utilize, pode ser que vaze de alguma forma alguma coisa, mas aí é um trade-off, né? Vão parar tudo, já que a gente não está podendo viajar, não está podendo... Então, vamos arriscar ter, de repente, uma falha de sistema, mas seguir a vida dessa forma, fazendo as adaptações. O CAD preferiu essa segunda opção, acho que está funcionando bem, a gente não teve problema de vazamento, a gente não teve problema de quebra de sigilo, por enquanto, a gente sabe que é possível, a gente tenta tomar todos os cuidados de TI possíveis para a gente não ter esse problema, mas pode acontecer. Mas a gente sabe que, inclusive, a própria saúde do programa de leniência é sigilo, confiança, previsibilidade, preservação da regra de ouro. Isso a gente toma muito cuidado. Sob o ponto de vista de produção, a gente até aumentou a produtividade, né? Eu costumo brincar que todo mundo fala assim, mas então home office é ótimo, vai todo mundo ficar em home office agora, porque aumentou até a produtividade. Não, mais ou menos, né? Home office, quando você está preso dentro de casa, você não tem outra coisa para fazer, porque você já brigou com a mulher, já brigou com os meninos, já fez as pazes, já fez a maior confusão do mundo, já foi da sala para o quarto, e não tem o que fazer, vamos trabalhar, porque ninguém dorme, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, você está dentro de casa, não pode fazer nada. O melhor jeito é avisar para a família, gente, não me incomode, eu estou trabalhando. Você tem que trabalhar mesmo, aí aumenta a produtividade. Eu quero ver home office com barzinho aberto, restaurante, clube, todo mundo podendo viajar, aí é diferente. Então, vamos ver, não é esse oba-oba todo, eu acho que é importante, acho que vai ser um mix de presencial, é importante também a gente ter essa relação de contato, né? De olho no olho. Adoro essa história de fazer oitiva online, né? Mais prática. As reuniões agora não atrasam mais, não sei se vocês perceberam, quando marcou a reunião meio-dia está todo mundo lá, e se atrasou 2 minutos, a turma já começa, já entrou, está entrando, onde é que você está? Está todo mundo aqui já e tal. É estranho, né? Ninguém espera online, ninguém tem paciência para ficar olhando para uma tela de computador ou para uma tela do celular. Quando é presencial, não, você bate um papo, tem esse calor e tal, então é mais gostoso. Eu acho que vai ter um mix dos dois. Eu acho que nós vamos fazer, sim, reuniões presenciais, mas muitas coisas vão ser online. Por exemplo, tem um cuidado que a gente tem que ter, que é a coitiva de testemunha. A gente não sabe, a testemunha tem um elemento surpresa do questionamento, de você interrogar ela, de fazer as perguntas e pegá-la de surpresa, muitas vezes, por conta até de falso testemunho, do medo que ela tem de falar alguma bobagem, de falar alguma coisa que não era, às vezes está tentando proteger alguém. E se você não está presencialmente, o que pode acontecer é que ela pode estar sendo brifada por alguém. Tem esse risco, né? Então, a gente tem essa preocupação, tem que dosar, não vai ser assim como está sendo agora, mas também eu acredito que não vai voltar como era anteriormente, vai ser um meio termo entre os dois. Eu acho que meu tempo já deve estar estourado, inclusive, eu vou tentar, não sei se você está controlando aí, Sofia, eu juro que eu não vi. Fica à vontade, Alexandre, pode... Eu vou falar só tá mais todo uns mundo gostando. Eu vou falar só mais uns 5 minutinhos, porque aí eu passo as perguntas e respondo aqui. O Ricardo fez uma pergunta sobre flexibilização, tal, como é que isso vai ficar, como é que o CAD vai analisar essas coisas. Olha, eu tenho dito em todas as lives o seguinte, o CAD, ontem eu fiz uma, inclusive, com a autoridade da Colômbia, os caras têm como se fosse um IBRAC lá na Colômbia, aquele evento que a gente faz no final do ano. Eu participei ontem do evento de lá, e o que eu disse foi o seguinte, olha, gente, alinhado com a maioria das autoridades antitruste no mundo, o CAD não vai flexibilizar a análise. O que a gente vai fazer é flexibilizar, de repente, procedimentos, o que, inclusive, já é um princípio do direito administrativo, que é o informalismo moderado. Isso é para ser feito porque a gente busca a verdade real. Quando atrapalha a verdade real, a formalidade tem que ficar de lado no processo administrativo. Isso aqui não é processo civil. Mas, para além disso, lembrando, como a gente pensa em concorrência a médio e longo prazo, flexibilizar padrões de análise para aprovar de concentração, que não seria aprovado em época de pandemia, pode ser um problema a médio e longo prazo. Então, o CAD não vai fazer isso. Concorrência permanece. Não é porque o delta HHI acima de 200 acende a luz amarela e a vermelha antes da pandemia que vai deixar de acender no momento da pandemia. Coisas distintas. Continua acendendo. E a missão institucional do CAD é preservar a concorrência, né? Mas tem outros valores aí para se preservar. Tem, tudo bem, não estou dizendo que não é importante. Eu só não sei se é mais eficiente ou se é justo colocar tudo isso nas costas da autoridade antitruste.
Tem gente melhor para fazer determinadas coisas. E aí eu entro num aspecto muito específico, que são os objetivos do direito antitruste. Toda vez que tem uma crise, todo mundo quer mudar tudo, né? Vem um monte de gênio da lâmpada, os caras saem da lâmpada e criam. Agora nós vamos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer? Agora tem uma coisa que nós vamos colocar dentro do direito antitruste. Isso já teve antes, não é a primeira crise que o mundo tem, não, já teve antes. Até 1970, todo mundo dava o direito antitruste para tratar de questões políticas, sociais, ambientais, trabalhistas. Como é que eram as decisões antes? Horríveis, sob o ponto de vista técnico, sem previsibilidade, com discricionariedade enorme para a autoridade antitruste. É isso que todo mundo quer, dar discricionariedade para a autoridade antitruste cada vez mais? As decisões podem ser completamente problemáticas, não focado mais no welfare standards e em eficiência. Veja, a gente tem que preocupar o seguinte: eu preciso resolver pelo direito antitruste problema de direito do trabalho, soberania, política industrial. Não tem outras autoridades. Não, estou dizendo que isso não é importante. Ao contrário, eu só não sei se é papel da autoridade antitruste. Aí, quando fala que nós estamos em crise, a autoridade antitruste tem que rever os seus conceitos. Entra aquele conceito dos hipsters do antitruste. Esses conceitos são muito heterodoxos, na minha visão. E a gente já teve essa experiência de 1970, lá no caso da Silvânia, né? Continental versus Silvânia, lá nos Estados Unidos, do Robert Bork. Depois acabou saindo aquele livro do Paradoxo do Antitruste, com Mr. Brook, com Bork, depois Mr. Brook veio dizer... Tudo isso, você já conhece a história do direito antitruste, a gente já sabe. Agora está o mundo inteiro, e aí eu acho que é muito mais voltado por uma pressão política dos países em função de fazer política industrial vindo da Europa e de países subdesenvolvidos, para dizer o seguinte: olha, a autoridade antitruste realmente é bom porque ela tem enforcement, vamos usar os caras para fazer o que a gente quer. Está aí o caso Siemens e Alstom. Esse foi um grande exemplo da pressão que o governo alemão e o governo francês fez no Didcom, para dizer o seguinte: olha, vamos lá, gente, vocês estão malucos? Como é que vocês vão reprovar? A gente ia criar um campeão nacional aqui, mas é objeto da autoridade antitruste que é campeão nacional? Não tem certo ou errado. O que tem é o seguinte: o que é mais eficiente? É uma questão de policy, de política. Vamos optar, vamos olhar o passado e vamos ver o que a gente quer. Você já imaginou colocar toda essa responsabilidade na mão da autoridade antitruste? Não sei se é o mais adequado. Então, esses objetivos são interessantíssimos. Veja, são duas coisas que a gente deve analisar sob o ponto de vista do objetivo do antitruste. Qual é o resultado que a autoridade antitruste deve focar na sua decisão? É proteger o consumidor com preços menores e melhores qualidades de serviço, maior oferta, é isso que a gente tem que proteger? Ou a gente tem que proteger meio ambiente, emprego, trabalho, direito tributário? A outra coisa é o caminho inverso. Como é que as empresas se valem de outros ilícitos para poder burlar, limitar ou falsear a concorrência de alguma forma? Essa é uma discussão até mais polêmica. Porque aí o objetivo continua sendo proteger o consumidor, mas o meio pelo qual se formou o ilícito tem que ser analisado. Será que isso é um papel do direito antitruste? Até que ponto o direito antitruste cruza essa linha? O cara não pagou tributo, é um problema do direito antitruste, teve uma vantagem competitiva, é problema do direito antitruste. O cara não tirou uma licença ambiental, é problema do direito antitruste. O cara teve trabalho escravo e não paga direito trabalhista nunca, e a sua mão de obra é intensiva, sua empresa é intensiva de mão de obra. Teve vantagem competitiva, óbvio, mas por outro ilícito. Problema do direito antitruste, o cara foi lá e pagou propina para ganhar uma licitação. Claro que ele só ganhou por conta da propina. Quer dizer que corrupção vai virar problema do direito antitruste? Essas coisas precisam ser discutidas. Viu como é diferente da primeira hipótese? O que a gente tem discutido muito na pandemia é a primeira hipótese. É o seguinte: o que nós queremos proteger, o que nós vamos tutelar. E aí nós pegamos o artigo 170 da Constituição, o caput do artigo 1º e o parágrafo único do artigo 1º da 12529, e diz o seguinte: olha, cabe tudo. E cabe mesmo. O que a gente precisa fazer, sob o ponto de vista de eficiência, de maximizar a missão institucional da autoridade antitruste, é qual é a melhor opção e que caminho seguir. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu falei demais e eu acho que algumas coisas eu devo ter passado sem abordar aqui, passei batido, viu? Desculpa, Tati e Ricardo, mas eu fico para as perguntas, eu posso retomar aí à medida que forem fazendo novas perguntas. Obrigado. Perfeito, Alexandre. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos. Agora, acho que é a parte mais interessante da webinar ao vivo, que é a gente ter essa oportunidade de questionar vocês, sobre algumas polêmicas aí que surgiram ao longo do nosso debate.
Então, eu queria inaugurar essa fase de perguntas, que uma pergunta que surgiu aqui no WhatsApp para mim, com relação a se o CAD, né, muito na linha do que a Tatiana iniciou a discussão, e aí eu queria direcionar essa pergunta inicialmente para o Alexandre, mas a Tatiana e o Ricardo ficam livres para comentar depois da resposta dele, né, se o CAD ele mudará a forma de negociar o termo de compromisso de cessação. Então, bem na veia, no centro aí do debate, e saber primeiro do Alexandre a opinião dele a respeito disso, e em seguida, né, alguns comentários, se a Tatiana e o Ricardo acharem pertinentes. Tá. Bom, vamos lá. O termo de compromisso de cessação é uma forma de acordo que a gente tem no CAD, para quem não sabe, em que, ainda na superintendência, nos casos de cartel, é obrigado a colaboração, portanto, é uma forma de colaboração premiada, né? A gente dá um benefício para quando a pessoa vem, apresenta as provas ou caminhos onde a gente possa conseguir a prova, colabora, assume o ilícito e pare e interrompa a conduta. E isso não recebe as multas alternativas do artigo 38, mas recebe ainda um desconto em função do artigo 37. Esse, em resumo, é o TCC. O CAD vai mudar a forma de negociar o TCC por conta da pandemia? Não, porque não tem razão de mudar. Não tem razão. O CAD tem um guia de TCC claro, objetivo, a forma como deve funcionar os descontos. A pergunta que eu acho que é melhor é o seguinte: pode o CAD ter espaço para evolução no TCC, na negociação de TCC? Sempre tem, né? A pessoa que diz que não dá conta de evoluir é porque chegou no máximo da sua arrogância, né? Então, assim, sempre tem como evoluir. E a gente está sempre aberto a discutir isso. Uma discussão enorme que se tinha em relação ao TCC é se existia previsibilidade sob o ponto de vista de aplicação da multa em relação ao TCC, né? E aí eu escrevi um artigo, não logo que eu entrei no CAD, se não me engano, acho que foi escrito em 2017, já estava 2 anos no CAD, que era o seguinte: o artigo era TCC, multa esperada e segurança jurídica. Esse é o nome do artigo. O que eu queria saber no TCC é se o Ricardo, por exemplo, ou a Tatiana, quando senta na frente do cliente, o cliente vira e fala assim: ó, eu fiz um cartel hardcore, isso aqui foi o que eu cometi. Se o Ricardo ou a Tatiana tinha condições de dizer para o cliente: olha, vai acontecer isso com você, dentro de uma segurança, uma previsibilidade, ou eles iam virar para o cliente e dizer o seguinte: cara, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer com você. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Assim, eu não sei que pena você vai ganhar, eu não sei se você vai ser condenado ou não, eu não sei nem o valor da sua... não tenho nem ideia. E o que a gente percebeu, eu fiz um estudo empírico de 116 casos que a gente utilizou para fazer o TCC, desde a lei nova até aquele ano. E a gente percebeu que 90% dos casos tem um padrão. E esse padrão, ele nem sempre é um padrão, ele não é um padrão da lei específico, ele foi formado pela jurisprudência, o que reflete no próprio guia do TCC, né? De como o tribunal vinha julgando, porque o TCC é com base na multa esperada e a partir daí você dá os descontos. Então, como a gente negociava isso? A gente sabe da dificuldade que é interpretar o caput do artigo 37, ramo de atividade. A gente sabe da dificuldade dos casos concretos, quando, por exemplo, você tem um faturamento grande, mas você fica apenas com um percentual daquilo, que é o caso das agências de turismo. Você fatura R$1 bilhão, mas só 3% é efetivamente fica para você. É proporcional e razoável aplicar uma multa de 20% em cima desse faturamento todo que passou pela empresa, mas não o que ficou. Então, tem uma série de coisas, faturamento virtual, enfim, uma série. São 7 requisitos. Esse artigo está publicado no Jota. São 7 requisitos específicos em que 90% dos casos se amoldam ali. Para além disso, eu tenho certeza que se eu perguntar para o Ricardo ou para a Tati, dizer o seguinte: eu cometi um cartel hardcore, qual vai ser a minha alíquota? Eles vão dizer: ó, hardcore vai ficar entre 12 e 20. Ah, não, eu foi só uma vez, é sensível, vai ficar entre 5 e 12. Eu tenho certeza que agora, se perguntar, e conduta unilateral? Geralmente é abaixo de 5, mas o cara está revendo isso. Tenho certeza que eles vão fazer isso. Então, dizer que não há previsibilidade nas decisões do CAD, eu acho ou falta de conhecimento ou, no mínimo, uma maldade.
Porque CADE é a agência, e aí eu falo com todo orgulho do mundo, a agência mais transparente do mundo. Ontem, na live, participando junto com a Fiona, ela disse, olha, eu acho interessantíssima a forma como o CADE faz as suas análises, a forma como ele julga em sessão, porque os atos de concentração, toda a fundamentação está disponível no momento do julgamento. Isso não acontece nos Estados Unidos. Você tem só uma extração do voto e deu. E só daqueles que têm, inclusive, uma apelação e tal, porque o restante a gente nem vê. E isso forma a jurisprudência. Foi isso que a Fiona disse ontem. Então, veja, o CADE é transparente, existe previsibilidade para o TCC, agora, existe barganha, e isso é a beleza da negociação. Toda vez que uma parte entra no CADE para poder negociar um TCC, ele sabe até onde vai e geralmente até onde vai. Mas tem um range de uma barganha. Se a gente vai aumentar a multa, vai diminuir a multa, faz parte da negociação. Tem a história do one shot. E toda vez que a ESG extrapola no seu poder de negociar ou exige alguma coisa que, de repente, a parte acha que não vale a pena, ela vai negociar no tribunal de novo, se não gastou o one shot. Mas quando vai para o tribunal, tem, inclusive, a possibilidade de dizer o seguinte, olha, a SG estava errada e o tribunal dizer o seguinte, vamos refazer aqui. E mudar, lembra, isso aí se não tiver one shot. Se tiver one shot, acabou, tem que negociar ali. Mas o que o CADE faz ainda? Olha que interessante. A própria negociação, ela começa de uma maneira informal, no sentido de dar a possibilidade das partes e a SG vislumbrarem se existe ali ou não, se existe ali a possibilidade ou não de uma negociação. Porque se não for interesse, a própria SG diz, não quero negociar nesse caso. E aí vocês guardam um one shot para colocar no tribunal. Ou se vê a possibilidade, a SG não, veja a possibilidade. Sim, peticiona, vamos começar a negociação. O que não quer dizer que ver a possibilidade lhe dá o direito líquido certo de ter mas de ter um resultado positivo de um acordo firmado dentro da superintendência. Pode ser que não se desenvolva o acordo, entendeu? Então, sob o ponto de se vai haver ou não mudança na pandemia, não faz o menor sentido, mas a pergunta eu acho que tinha que ser mais no sentido, vem cá, com tudo que vocês já fizeram, com todas as experiências, vocês veem a possibilidade de mudança na negociação do TCC, a gente sempre acha que pode melhorar, mas a gente também acha que o nosso programa tem uma excelente qualidade e é por isso que ele é elogiado no mundo inteiro, ganhando, inclusive, diversos prêmios, seja pela DCR ou pela Concurrence. Perfeito, Alexandre. Tatiana e Ricardo, vocês querem realizar algum comentário para a gente ir para as próximas perguntas? Acho que é uma pergunta bem voltada para a autoridade, né? Eu, pelo menos, não tenho comentário para essa aí. Vamos ver se numa próxima a gente contribui mais. Tatiana? Também não tenho comentário. Perfeito. Agora eu queria, né, direcionar, principalmente a Tatiana e Ricardo, né, essa pergunta com relação aos objetivos do antitrust, né? O Alexandre ele falou bastante sobre esse tema e a questão é para saber a opinião de vocês como operadores do direito, né, e que lidam diretamente, né, com o direito concorrencial na prática. A gente viu, né, essa lei que até o Ricardo comentou, que é a Lei 14.010 de 2020, muito, assim, indo ao encontro de quem está ali no dia a dia, né, Ricardo? Que o Ricardo até comentou, olha, não sei se foi tão eficiente, aí não sei se passou pela análise do impacto regulatório, né, essa lei. Então, nessa vertente aí, eu queria saber a opinião de vocês, né? A gente recebeu essa pergunta aqui, sobre como é que vocês enxergam, né, os objetivos do antitrust, se vocês, o Alexandre, ele tratou um pouco desse tema, se no pós-pandemia vocês acreditam que isso deveria mudar, se a gente, acho que o Alexandre, ele falou bem interessante, né, ele colocou, olha, primeiro, a gente tem falado muito sobre qual o resultado que a autoridade vai focar na sua decisão, mas talvez a gente deveria, né, focar um pouco como as empresas têm se valido de outros ilícitos para combater a concorrência e se isso é ou não responsabilidade do CADE tutelar. E aí, assim, a gente poderia abrir um embate nesse sentido, saber a opinião de vocês para passar para as próximas perguntas. Tatiana?
Posso começar, Ricardo? Eu concordo com a ponderação do Ricardo. Eu acho que a lei teve uma boa intenção, mas talvez sua redação final tenha ficado um pouco confusa, né? Quando ela fala que os contratos associativos feitos durante a calamidade não precisam ser apreciados, é algo que a gente já tinha. Mas aí a gente tem as joint ventures também, então só com aquele propósito específico, com duração específica, enquanto durar a calamidade, né, excetua essas operações. Mas aí ela traz também a possibilidade do CAD avaliar ainda assim essa operação. E o CAD tem deixado bastante claro, eu já vi o Alexandre falando, outros representantes do CAD, falando para as partes apresentarem ao CAD, né, qualquer operação ou acordo relativo ao combate à pandemia para trazerem a apreciação do CAD. E acho que nesse sentido que o CAD elaborou aquela nota explicativa que eu mencionei mais cedo, trazendo algumas considerações do que pode ser aí um acordo entre concorrentes, os cuidados que devem ser tomados, na tentativa de trazer mais previsibilidade para as empresas, né, dos cuidados que elas devem tomar. E o CAD se colocou super à disposição, né? Falando para as empresas, na dúvida, irem ao CAD, conversarem, e também garantindo que a celeridade, o timing, que é uma grande preocupação das empresas, ia ser muito levado em conta. Então, com isso, acho que o CAD está mantendo o seu papel, está se tornando, está mantendo a sua importância e tem ciência da sua relevância e do momento também, né? Do cuidado que o momento exige, com todas as ressalvas que o Alexandre colocou, né, que muitas vezes em situações de crise surgem ideias ou tentativas de aprovar coisas que em outras situações não deveriam ser aprovadas, e o CAD está muito ciente disso e que vai continuar fazendo a sua análise de forma adequada, né, sem considerar, enfim, algumas pressões que possam surgir. Então, eu acho que o CAD, o Antitruste, tem cumprido a sua função nesse momento, né? O CAD continua muito preocupado com essas questões, está atuando nos atos de concentração, nas investigações. Então, na minha opinião, o Antitruste está preservado e o CAD tem atuado bastante, né, nesse momento. Ricardo? Se eu puder dar uma outra perspectiva, né? Trazendo aí para essa questão dos objetivos, expandindo para questões que até o próprio Alexandre colocou, eu tenho uma tendência muito forte, até pelas minhas próprias convicções, a entender que outras questões deveriam ser tratadas por outras autoridades, mediante outras legislações. Dito isso, eu acho que também tem uma questão casuística, né? O Alexandre falou, poxa, se a pessoa não recolheu um tributo e isso gerou uma vantagem competitiva, ou que também é muito normal, um classifica num código tal e tem uma alíquota menor, o outro classifica num outro código, tem uma alíquota maior. Essa confusão de classificação tributária, por exemplo, é uma questão que tem que ser arbitrada pelo CAD? Acho que não. Mas, se uma empresa que está numa indústria em que a margem é pequena, né, e qualquer diferença de preço é um deslocamento quase que absoluto da concorrência, e ela, de forma contumaz e com o objetivo de deslocar a concorrência, ela pratica um crime fiscal, talvez nessa circunstância o crime, vamos dizer assim, fiscal, ele tem uma dimensão menor do que o objetivo concorrencial, que é deslocar a concorrência, e aí, eventualmente, tem assim, um caso de concorrência. Assim como os casos de corrupção. Porque fez corrupção, o CAD tem que arbitrar uma questão de corrupção? Não. Mas a Lava Jato, que é o verdadeiro gremlin da concorrência, né, molharam a Lava Jato dentro do CAD, já tem mais de 20 processos por conta da Lava Jato no CAD, começou com um processo de corrupção. Mas, em algumas circunstâncias, o CAD tem entendido que isso tem uma dimensão concorrencial que sobrepuja, que sobrepõe, né? Que é mais importante do que a questão de corrupção. E, nesses casos, essa dimensão concorrencial mais importante tem que ser tratada. Então, eu continuo muito convencido de que o CAD não tem que arbitrar preço,
o CAD não tem que olhar um ato de corrupção e ver se houve corrupção, deixou de haver corrupção. O CAD não tem que ser árbitro fiscal para ver se a empresa está recolhendo bem ou mal os seus tributos. Mas toda a dimensão concorrencial que tiver uma relevância, que muitas vezes se sobrepõe àquela situação delituosa paralela, o CAD vai acabar tendo, sim, um papel. E eu acho que é até uma forma, dentro aí das eficiências, né? E talvez seja um custo da fama que o CAD conquistou, justa e bem reforçada aí pelas palavras do Alexandre, de protagonismo, em que as pessoas vão procurar quem resolve mais e melhor, né? Não necessariamente tudo vai ser resolvido pelo CAD, mas tudo que tiver uma dimensão concorrencial vai acabar tendo ali um natural interesse do CAD, uma natural desenvolvimento da discussão, ainda que o CAD no final chegue à conclusão de que não era relevante ou não era juridicamente relevante a ponto de caracterizar uma infração, né? Essas são as ponderações em relação aos objetivos da concorrência. Alexandre, você quer fazer comentários? Eu queria só fazer um comentário. Eu acho que essa discussão que o Ricardo levantou aí no final é uma discussão interessante, ela já está travada no CAD. Só queria fazer uma observação que, nos casos da Lava Jato, pelo menos nos que eu tenho atuado, que eu acho que hoje são todos ou quase todos, né? De repente passou algum, acho que não teve nenhum que eu não atuei, o CAD não tem olhado corrupção. Todos os casos de lá que estão no CAD estão porque existiu colusão entre as empresas, né? Então, o caso que eu citei de corrupção é o seguinte: imagina que é uma única empresa que ela compra um servidor público, paga uma propina, ganha a licitação. Claramente, ela teve uma vantagem competitiva. Pagar, inclusive, a propina foi para eliminar os seus concorrentes daquela competição pelo mercado, não no mercado naquela licitação. Aí essa é a minha pergunta. Isso é um papel do CAD? Ele utilizou-se de um ilícito para poder ter uma vantagem competitiva e eliminar o seu concorrente. E ali ele virou, dependendo do mercado que pode virar até uma concessão, ele virou um monopolista ali. O fato dele pagar a corrupção ou pagar a propina e utilizar esse meio de corrupção, o CAD tem que atuar como sendo uma conduta unilateral. O CAD abriria um processo de conduta unilateral? Então, essa é a discussão. Então, eu tenho muito medo, porque, na verdade, são opções, né? O que a gente vai fazer como policy, né? Eu tenho muito medo de abrir uma caixa de Pandora, né? E aí tudo vai caber. Tudo, direito de trabalho, direito ambiental, privacidade, uma série de coisas vai caber. E aí, como país, como sociedade, eu não sei se é mais interessante colocar isso como responsabilidade para a autoridade antitruste. A autoridade antitruste não é a solução para todos os males. Eu, para te falar a verdade, cara, fico muito lisonjeado de saber que todo mundo confia na autoridade antitruste. Então, se brigou com a esposa, com a sogra, brigou com o filho, vai lá no CAD para poder dizer o seguinte: vamos lá, CAD, cuida aí, porque esse é um problema de família, né? Então, deve ter algum... Mas não é. Fora essa brincadeira que eu estou fazendo, não é. A gente tem que pensar como um todo, política pública. Vamos lá, é objetivo do direito concorrencial tratar dessas questões? Eu não estou dizendo nem que está certo ou não está errado. Estou dizendo o seguinte: qual é o modelo mais eficiente? Esse é o ponto. Qual é o modelo mais eficiente? Então, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Tenho uma opinião sobre o assunto, mas a todo momento ela vacila, inclusive. Às vezes eu acho que eu estou errado mesmo, falo, poxa, podia ser, faz sentido, mas eu penso, poxa, mas não é bem assim, entendeu? As outras pessoas não fazem. E aí você tocou num ponto que eu acho que de repente, a chave disso tudo, que é o seguinte: muito arriscado, mas pode ser uma saída. Só pesar aí qual é a maior relevância do ilícito, entendeu? Qual é o bem jurídico que está sendo mais atacado no final do dia. Se o bem jurídico é a concorrência ou se o bem jurídico é o direito tributário. Entendeu? Exemplo, se o bem jurídico ali é o direito ambiental ou é a concorrência. A depender dessa finalidade do ilícito, o que ele está atacando, qual o bem jurídico que ele está atacando primordialmente, pode ser uma decisão de trazer ou afastar para o direito antitruste.
Bem pensado, Ricardo. Perfeito, Gostei dessa ideia Alexandre. sua. Vou falar sobre isso. Eu queria agora passar para uma outra pergunta, eh, aproveitando, né, essa questão da interação do CAD com diferentes órgãos que vocês, suscitaram, né, até onde estaria esses limites de atuação. E a gente recebeu uma pergunta sobre, né, considerando esse pioneirismo do CAD na negociação dos acordos de leniência, como têm sido os esforços de coordenação com os diferentes órgãos, por exemplo, CGU, MPF, TCU, né, em negociações de práticas que podem envolver diversas autoridades. Então, considerando isso, a pandemia ela trouxe dificuldade adicional nesses esforços de coordenação. Qual é a opinião de vocês, né, sobre essa interação pós-pandêmica, né? E como vai ficar, né? Porque a gente, como o Alexandre colocou, teve diversas fases e agora a gente está caminhando para uma fase híbrida aí que vai trazer novos desafios. Então, eu queria começar com a Tatiana e, infelizmente, a gente já está, né, em vias de acabar a nossa webinar e eu poderia passar o dia aqui fazendo perguntas sobre tantos temas que a gente debateu, mas queria tentar encaixar mais uma. Então, só iria pedir para vocês serem breves aí nos comentários. Tatiana, por favor. Tá bom, obrigada. Eu vou ser bastante breve, porque eu acho que o Alexandre vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso. Mas realmente é uma pergunta bastante interessante. Como eu falei, né, eu acho que é um desafio que a gente tem aqui no Brasil, é a interação entre essas autoridades. E eu acho que o CAD tem um papel fundamental nessa interação por conta do pioneirismo já e de todo o conhecimento que o CAD tem na celebração de acordos. E eu acho que os casos da Lava Jato trouxeram esse adicional, essa dificuldade adicional. Como o Ricardo falou, a Alexandre, né, também comentou, a gente tem alguns casos que envolvem tanto o acordo, o cartel, que está sendo lá trazido para o CAD, como pagamentos. Que aí a mesma, né, são práticas, condutas dentro de um escopo mais amplo que tem que ser tratado com o CAD, eventualmente com a CGU, o Ministério Público. Então, o que eu posso dizer é que, do ponto de vista assim, do advogado, de quem tem essa interação com os diversos órgãos, toda vez que a gente recebe um pedido da CGU ou do Ministério Público e a gente leva ao CAD, o CAD tem sido muito rápido na apreciação. Então, acho que a pandemia não trouxe uma dificuldade adicional no que se refere à nossa interação, né, ao nosso pedido para o CAD de avaliação, de algum pedido, de autorização para compartilhar alguma informação com essas outras autoridades, né. E também acho que o CAD sempre se colocou muito disponível para fazer o contato com outras autoridades, isso também não mudou. Então, a minha avaliação é que assim, a pandemia não trouxe uma dificuldade adicional tanto no contato feito pelo CAD, quanto nos pedidos que a gente recebe de outras autoridades e tem que levar ao CAD. Mas eu acho que o Alexandre vai poder falar muito melhor dessa interação aí com outros órgãos. Não sei se ele está aí, que ele tirou o vídeo. Aí, então tá. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que o Alexandre pode falar muito melhor que eu dessa interação. Tô aqui sim, vocês estão me vendo? Porque deu pronto. Super, não, tá tudo tranquilo. Não, posso sim, Tati. Eu acho que, qual foi a dificuldade de relação que a gente teve? As coisas ficaram mais devagar mesmo no momento da pandemia, né? Então, alguns órgãos administrativos tiveram uma redução drástica, assim, dos serviços prestados e tal. Tanto no Brasil quanto fora, mas a gente tem procurado fazer essa cooperação, né? Então, várias reuniões, a gente não parou as reuniões que a gente tem com o Ministério Público, e aí, até respondendo a sua primeira pergunta, Tati, nós temos previsões aí de busca e apreensão, tá? Então, isso tem andado bastante, né? As leniências também, a gente tem conversado bastante com as partes, a gente tem, toda vez que tem algum acordo que precisa fazer com a CGU, ou tirar alguma informação, trocar alguma, a gente vai e conversa, e é sempre online. De vez em quando a reunião é presencial, tivemos algumas reuniões com o Ministério Público presenciais, porque a gente queria evitar qualquer tipo de vazamento. Essas de busca e apreensão, então, elas são mais sigilosas ainda, porque tem um elemento surpresa, né? Aí todo mundo de máscara, você pergunta, mas como é que o CAD vai fazer uma busca e apreensão? De máscara, tem que ser assim, não tem jeito. Mas vai ter que fazer, a Polícia Federal está fazendo, está todo mundo fazendo.
se a gente for esperar a vacina para poder fazer a busca e apreensão, a gente pode perder o elemento surpresa, pode perder o time e tal. E aqui nós estamos pensando no interesse público, né? Evidentemente que, sabendo das questões de saúde, da preocupação que se tem, sem invadir mais do que necessário na privacidade das pessoas, mas como o CAD sempre fez, de maneira sóbria, e agora, evidentemente, que entendendo ainda esse momento, sabendo que, poxa, uma busca e apreensão no momento de pandemia é a pior coisa que pode acontecer. Então, é ainda mais a exceção da exceção. O que a gente tem que tomar muito cuidado é muito menos fazer ou não, mas a forma de como fazer isso, né? Então, isso é bastante importante. Perfeito. Ricardo, você tem algum comentário adicional? Eu posso ir para a última pergunta? Pode ir para a última pergunta, por favor. Ricardo? Perfeito. Eu recebi várias perguntas aqui, o pessoal não está perguntando pelo chat, mas está me enchendo o WhatsApp. Acho que a presença do Alexandre ajuda, né, nesse interesse adicional. E aí, assim, uma pergunta bem polêmica, que eu acho que a gente pode também começar com os comentários de Ricardo e depois ouvir um pouco o Alexandre e a Tati, já que Ricardo, né, não falou na última, né, tratando sobre a questão das medidas cautelares, né? Então, a pergunta é, será que a utilização de medidas cautelares pela SG não deveria ser evitada em meio à pandemia? E aí ele cita o caso, né, recente do WhatsApp Pay. Será que o caso do WhatsApp Pay, que teve a aplicação e a revogação da medida cautelar, não serve de parâmetro para evitar a aplicação de cautelares? Isso é um caso, né, uma questão muito polêmica. A gente teve aí esse caso que o CAD atuou muito rápido, né, e Alexandre estava muito à frente disso, então talvez, né, até pedir a licença para Ricardo para dar a oportunidade para Alexandre falar primeiro e depois Ricardo, né, dar a perspectiva dele e a gente caminhar para o encerramento aqui da webinar. Por favor, Alexandre. Bom, vamos lá. Assim, primeiro que medida cautelar é sempre exceção mesmo, né? Eu vou fazer, sei lá, tem 6 anos que eu já estou no CAD. É só contar quantas cautelares eu já dei. São raríssimas. Né? Então, cautelar é exceção mesmo. Então, a gente sabe que tem que se tomar um cuidado muito grande, o CAD leva isso muito a sério. Neste caso específico, assim, a parte da cautelar eu posso falar, porque ela não existe mais, né? Eu não posso falar da investigação que está, do caso em andamento lá do APAC, que está aberto. Mas qual foi a preocupação, e isso está manifestado nas minhas razões da decisão, qual foi o fundamento utilizado para poder conceder a cautelar? Se você analisar um pouquinho o histórico da lei, da mudança da lei, a principal mudança da 8884 para 12529 foi a notificação prévia dos atos de concentração. Isso colocou o CAD em outro patamar, sob o ponto de vista né, sob o ponto de vista do direito antitrust. E o que isso tem de relevante? Tem de relevante porque antigamente o CAD levava 2 anos para analisar uma operação, as partes consumavam, depois de 15 dias notificavam, o CAD demorava 2 anos para analisar uma operação. E aí, quando resolvia bloquear a operação, as partes já consumadas, 2 anos, iam para o judiciário e conseguiam uma liminar. E aí ficavam operando, caso Nestlé Garoto até hoje, o caso mais antigo do CAD. Com a notificação prévia, isso é invertido. De que maneira? As partes não estão proibidas de consumo, as partes estão proibidas de consumar até a autorização da autoridade. Se o CAD negar, como as partes estão separadas, é difícil que se consiga no judiciário uma liminar, porque não faz muito sentido, né? O judiciário vai, consuma a operação aí, depois a gente vê o que faz. É muito, muito mais difícil isso acontecer, tanto é que a gente não tem histórico de liminar. O que pode acontecer é, às vezes, a parte topar um gun jumping, fazer o gun jumping e depois, já consumado, o CAD mandar separar e aí dizer, não, agora mantém aí para a gente discutir o mérito. Aí pode ser que o juiz fique naquela, não, já está junto mesmo, ou conceder. Isso já aconteceu em alguns casos no CAD. Operação de gun jumping, operação consumada, o CAD abriu um APAC, declarou o gun jumping, analisou a operação, reprovou a operação, mandou separar, as partes conseguiram eliminar e estão juntas até hoje.
Neste caso, o que aconteceu? Foi muito mais uma possibilidade de um perigo de demora numa lentidão do CAD em tomar uma decisão, associado a uma possibilidade daquilo ser ou não um ato de concentração, ou até mesmo de gerar problemas concorrenciais. E que, se a gente não atuasse naquele momento, a gente perderia o time daquilo. E a decisão foi tomada de tal forma em que não haveria prejuízo para as partes no sentido de irreversibilidade de decisão. O CAD tomou uma decisão, se não me engano, numa quinta-feira ou numa quarta-feira, uma semana depois, essa decisão estava revogada. O que mostra, inclusive, a agilidade que o CAD teve no trato da questão. E a gente tinha muita dúvida sobre a operação. Anuncia-se uma parceria de duas gigantes num mercado extremamente complexo que já tem histórico no CAD. E essa parceria é anunciada e a gente não sabe se tem exclusividade, se não tem exclusividade, a gente não sabe se tinha possibilidade de fechamento de mercado, a gente não sabia de nada daquilo. Então, o que o CAD disse foi, olha, vamos dar essa cautelar, suspenda a operação, me traga as informações, isso que as empresas prontamente, super diligentes fizeram, apresentaram as informações, o CAD foi lá e revogou a liminar. E disse, ok, vida que segue. Continua um processo aberto para analisar se tem ali ou não um ato de concentração, e isso está sendo investigado lá pela equipe. Então, respondendo a pergunta, sim, esse é um excelente exemplo para mostrar como o CAD trata de maneira séria, cuidadosa, as liminares que são concedidas, inclusive tentando intervir o mínimo possível apenas para corrigir ou analisar ou ter um pouquinho de cautela alguns possíveis problemas concorrenciais que poderiam ocorrer caso a gente demorasse para agir. Ricardo, você quer comentar? Eu acho que o histórico do sistema brasileiro de defesa da concorrência, e aí, enfim, agora encabeçado na superintendência pelo Alexandre, ele é isso aí mesmo, é um histórico de bastante cautela, de bastante cuidado. Como advogado, eu posso dizer assim que a superintendência, em alguns momentos, eu até queria mais medidas cautelares, né, do que são aplicadas, mas eu acho que, como cidadão, como administrado, eu gosto dessa cautela e desse conservadorismo que a superintendência imprime, porque eu acho que o advogado é mais apaixonado, está mais ali enviesado no caso, né? Então, às vezes, você quer mais medidas preventivas ou cautelares do que realmente tem. Agora, em relação à pergunta se tem que ter menos medida preventiva durante a pandemia, eu tenho uma leitura, eu acho que muito parecida com a do Alexandre, com a da Tatiana, que essa pandemia não pode servir de desculpa para deixar de aplicar a lei, nem deixar de observar a lei, né? A gente vê isso desde o âmbito criminal, no âmbito tributário, no âmbito civil, e no âmbito concorrencial não seria diferente. Então, se houver a circunstância que diga ao superintendente, o exemplo dado agora é um exemplo muito importante, uma operação super importante. Se estão presentes os requisitos e existe a convicção da superintendência pela aplicação da medida, a medida tem que ser aplicada, não importa se é no meio da pandemia ou não, né? Isso vale tanto para a superintendência como para o tribunal. E, eventualmente, até o tribunal tem sido até um pouco mais arrojado que a superintendência. Em alguns casos, o tribunal mostrou que essa minha vontade de mais medida preventiva está errada. Talvez a posição da superintendência fosse a mais acertada. Mas só para deixar claro e responder a pergunta que foi feita, na minha visão, na minha opinião, não deveria haver uma diminuição ou a não aplicação de medida preventiva durante a pandemia. Pelo contrário, presentes os requisitos, dadas as circunstâncias, tem sim que ser aplicada a medida preventiva. Perfeito. Bom, pessoal, pelo caminhar da hora, a gente vai encerrar por aqui. Eu recebi mais algumas perguntas, mas vai ficar complicado da gente atender em respeito ao horário de todo mundo. Queria agradecer a participação de todos. Creio que em breve, muito em breve, a gente vai poder dividir uma mesa e não a tela, né? E a CCBC
está sempre, né, aberta para ser essa plataforma de discussão de assuntos quentes aí, especialmente nesse período, né, de pandemia. E agradecer ao Alberto, ao Ricardo, à Tatiana e ao Alexandre pelo tempo, né, e todos os participantes pela atenção. Muito obrigada, e acho que por hoje ficamos por aqui. Eu que agradeço, Ok. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos e em breve anunciaremos novas ações aqui da nossa comissão. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Prazer.